Porque o raciocínio lógico ele não é só a matemática. O raciocínio lógico é fazer a pessoa pensar, é usar um raciocínio para resolver um problema. Isso faz a gente perceber, faz a gente gostar, faz a gente se interessar. Então, às vezes, é um desvendar que a gente precisa pra gente aprender a gostar. Porque às vezes a gente faz uma prova, faz uma questão e fala, poxa, tava muito fácil. E quando você pega aquela questão que você achou muito fácil, você errou. Errou por causa de um detalhe. De repente, uma palavra mudou totalmente o sentido da pergunta e você perde a questão. Quando a gente está estudando, existe essa curva. Como é que funciona a curva de aprendizagem? Nem tudo é exato na matemática. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. E nesse episódio vamos falar dos processos de aprendizagem. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, quero convidar você para se inscrever no nosso canal e apertar no sininho. A gente viu que a maioria das pessoas que assistem os nossos episódios ainda não são inscritos, então quero convidar você a seguir o nosso, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Spotify, e comentar aqui o que você está achando do nosso podcast. Esse episódio é patrocinado pelo Fibo e pela Traços. E o Fibo, ele trouxe um recado muito importante para você que tem um filho ou uma filha que está estudando. O Fibo é uma inteligência artificial que ela está direcionando, ela está transformando a aprendizagem, a trilha de estudo do aluno que está estudando. O Fibo ele vai fornecer uma trilha de estudo personalizada, mais de 800 videoaulas, simulados, todo o banco do Enem, todos os Enems que já foram realizados, está dentro da plataforma onde você vai poder fazer simulados e assim perceber onde é que você está precisando estudar, se aperfeiçoar. Ele vai te dar uma trilha personalizada. O link está na descrição desse vídeo. Eu sou o Vitor Mesquita, violeiro, produtor audiovisual e estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel. Eu sou o Fábio Gabriel, mais um episódio super especial na capital federal do nosso Brasil e com alegria estamos aqui com Jorge Abreu, carioca e professor de matemática com grande experiência em preparação de estudantes para serem aprovados para o Enem. E seja bem-vindo, Jorge Abreu, um grande influenciador da educação. Muito obrigado, direto do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, Brasília. Agradecer aí o convite de vocês e é uma honra estar aqui pra gente ter esse papo. Eu sei que não tem nada a ver, mas você é o quê? Flamenguista, vascaíno? Não, sou botafoguense. Ai, o que eu falei, grande Guilherme? Eu falei, ele é botafoguense, sem saber eu já estava acertando. Meu pai também é botafoguense, é uma estrela solitária, mas faz parte, né? Como começou essa ideia da matemática na sua vida? Bom, na verdade, eu comecei tentando a área do direito, né? Porque fiz um período de direito e percebi, depois que eu peguei aquele vade-mecum gigante, que eu não tinha nada a ver com a área das humanas. Então, parei, pensei, o que eu gosto de fazer? Não o que eu sou bom, né? Porque eu nunca fui um bom aluno de matemática. Inclusive, já tirei até 0 em matemática. Não, meus alunos ficam assim, uau, mas como? Tu é professor de matemática. Então tudo pode. Tudo é possível. Né? Então eu passei a querer estudar aquilo que eu gosto. E procurei uma faculdade de matemática e comecei e tô aí. A matemática iniciou com os egípcios, foi isso? Olha, eu não sei bem te dizer onde começou, mas os egípcios usavam bastante, né? Os babilônicos também. Agora, assim, a ordem cronológica eu não me recordo exatamente se os babilônios são mais antigos, enfim. Mas eles usavam bastante geometria, né? Eles pegavam corda para medir os terrenos, davam nó e usavam as partes do corpo para fazer a medição. Então, tudo que você imaginar no seu corpo servia como medição. Interessante. A matemática está em tudo, Jorge? Está em tudo. Eu vou usar aqui, já que tu comentou dos egípcios, quando a gente fala de TV, a gente fala, vou comprar uma TV de 32 polegadas, 50 e alguma coisa, que eu nem sei mais como é que tá mais, mas polegadas. A polegada nada mais é do que 2,5 centímetros do dedo polegar relacionado
ao faraó da época, né? Na época tinha um faraó deles lá, que eu também não me recordo o nome, nem sei se tem exatamente o nome do faraó, que é de 2,5, né, o centímetro. Então era uma unidade padrão, polegada. E aí você pega a tela da sua TV e vai medindo, ó, na diagonal, e você consegue contar exatamente quantas polegadas tem. Ah, mas se eu fizer isso com o meu dedo vai dar certo? Se o dedo tiver 2,5 de largura, né, vai dar certo. Mas como é uma unidade padrão, se você tiver um dedo mais fininho igual o meu, você tem que saber que é 2,5 centímetros. É interessante, a matemática está em tudo. Eu conheço um grande matemático. Deus é um grande matemático, não é? Deus, com certeza. E tudo dentro da matemática é uma ciência exata? Olha, tudo, mas nem tudo é exato. Eu posso te dar um exemplo? Por favor. Tá. Se você pegar 1 mais 1, sempre vai dar 2? 1 mais 1, sempre, para mim, sim. Sim. Agora, se eu pegar o mesmo exemplo, pegar uma gota de água, colocar aqui, pegar uma outra gota de água e somar essas 2 gotas de água, o que vai acontecer? Um gotão. Vai ficar uma gota. Uma gota. Então, nem a matemática, no meu ver, nem sempre ela é exata. Até mesmo quando a gente pensa em fazer um arredondamento. Quando a gente tem uma dízima periódica, ela vai ficar ali a vida toda indo e nunca vai chegar a um fim. E aí existe uma matéria chamada limites e tudo mais, que a gente aprende normalmente lá no final do ensino médio, ou então na faculdade. Eu, particularmente, só vi na faculdade, que ele te fala sobre tudo isso. Nem tudo é exato na matemática. Jorge, depois que você se formou, você já começou a dar aula. Depois que você se formou, como é que foi começar a dar aula? Hoje em dia você é um influencer, um professor, né, de matemática, né, bem reconhecido, né? Como é que começou essa trajetória? Bom, eu sempre quis estar aparecendo. Inclusive eu fiz teatro, 5 anos de teatro. Mas a parte da matemática, no meu final de 2018, quando estava na metade de 2018, eu criei um canal na internet chamado Errei na Matemática. Né? No início era Errei na Matemática, que eu pensei em um nome original e uma coisa que acontece com todo mundo, né? Usava um óculos de fundo de garrafa, infelizmente eu não trouxe, eu até me imaginei trazer para mostrar um óculos tipo do Harry Potter de fundo de garrafa. Para quê? Para parecer um bobão ali? Não, mas era uma estratégia para criar um personagem e chamar a atenção dos alunos. Porque a gente sabe que os alunos já vêm com resistência à matemática. Então, eu queria chamar a atenção. Eu comecei ali em 2018, gravando os vídeos sem nada. Apenas um celular e mais nada. Não tinha microfone, não tinha nada. Dava para escutar meus vizinhos falando, gritando do lado. Comecei por ali. Terminei a faculdade? Fui dar aula? Não. Ainda tive que trabalhar como vendedor de loja. Eu trabalhei durante um tempo como vendedor de loja e entregava currículo, nunca era chamado. Só que aí Deus mandou um amigo meu e falou assim, ó, Jorge, estou precisando dar aula em um colégio que fica em Bangu, inclusive eu estou lá até hoje. E ele falou assim, mas para eu trabalhar lá, eu tenho que ficar 2 dias, só que eu não posso ficar 2 dias. Eu preciso que alguém me cubra um desses dias. Só que vai pagar pouco, porque é um dia e é só de manhã. Na época era R$400. E eu ganhava muito mais na loja. Eu falei, não, eu conversei com minha esposa e falei, não, eu quero. Porque é o que eu gosto, é o que eu na verdade, que eu amo, né? Eu descobri que eu amo. Eu falei, eu vou aceitar. E aí larguei o emprego de vendedor e fui trabalhar numa escola ganhando R$400 a 40 quilômetros de distância da minha casa, onde eu trabalho até hoje. Fiquei e assim foi por indicação. Comecei ali o meu trabalho e estou lá até hoje. Tem mais de 5 anos, se não me engano. É impressionante, né? Para que a gente chegue a bons resultados, é preciso você atravessar algumas montanhas, alguns desafios. Você mostrou isso aí. Andava um tanto longe para poder... Agora é o seguinte, você falou uma coisa interessante. Matemática. Tem gente que realmente gosta de matemática? Estou falando isso porque para poder trazer as pessoas o gostar da matemática. Como que faz para gostar da matemática? Bom, primeira coisa é você
querer, né? Você querer entender. A segunda coisa é você ter um professor que te ensine. Mas te ensine com vontade. E eu vou falar por mim. Eu sou aquele professor que, na hora que vai te ensinar uma coisa, algo, seja lá o que for, eu vou te dar vários caminhos. Isso já é de mim. Eu vou te dar vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Tá? Eu não vou chegar para você e vou falar assim, ó, o resultado é esse, porque você tem que fazer assim e acabou. Não, eu vou te mostrar. É assim. Não entendi. Então, peraí, eu sou professor. Eu tô num palco ali o tempo todo. Se você for parar para pensar. Então, eu tenho que improvisar. Pô, se não deu certo assim, eu vou mostrar assim. E assim, na faculdade onde eu fiz, é formação de professor. Então, lá a gente aprende a ser professor. Que é a FEUC, lá em Campo Grande, onde eu moro. No Rio de Janeiro, onde eu nasci e fui criado. Então, você aprende. Você tem que saber encontrar estratégias para você ganhar o aluno. Porque antigamente, né, não no meu tempo, mas diziam que o professor entrava na sala de aula, os alunos tinham que ficar em pé. Isso é a história dos meus avós, dos meus tios e tal. E o que o professor falasse estava certo e pronto, acabou. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia tem a internet. Se você quiser pesquisar alguma coisa, uma curiosidade de matemática ou qualquer outra coisa que você quiser, você vai na internet, você clica, digita o que você quer e você vai ver maneiras diferentes. Então, é comum hoje você dar aula dentro da sala de aula e um aluno vir falar que aprendeu a mesma coisa de forma diferente com um professor na internet. Só que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê na internet, que nem todos aqueles que ensinam na internet são realmente professores ou sabem realmente o que estão fazendo. Eu vou pegar um exemplo aqui, que os meus seguidores, eles me mandam mensagem. Um dia desses, me mandaram uma mensagem de um assunto que eu nunca vi na vida, na matemática. E mandou de um professor que eu não preciso falar o nome. Né? Mas eu entrei em contato com esse professor, falei com a seguidora, eu nunca vi isso. Eu vou procurar saber onde que é a fonte que ele viu isso. Sim. Entrei em contato com professores meus da época da faculdade, falaram que nunca viram. E eu fui falar com esse professor, entrei em contato com ele, inclusive ele é meu seguidor, hoje eu até sigo ele e tudo, conversei com ele. Ele também disse que ele não tinha uma fonte, que ele nunca tinha visto, mas que ele copiou de alguém que ele viu na internet. Só replicou aquilo que já existia, ou seja, criou um problema em cima de outro problema. Exato. Na matemática. E é um professor formado, é um professor conhecido também na internet. Só que eu falei com ele, pô, meu amigo, tem que ter uma fonte, porque como é que você vai provar que isso daí é de verdade? E se você estiver ensinando um negócio que inventaram e você está sendo um copista, né? Igual eu falo para os meus alunos, aqueles que não tentam fazer, só esperam a hora de copiar do quadro, são os copistas. Agora uma pergunta, uma charada que eu faço para você, professor. Bem simples. Vamos aqui, eu separei algumas charadas aqui, tá? Para fazer para o grande matemática. O livro de matemática, o que o livro de matemática disse para o livro de português? Quero saber. O que o livro de matemática disse para o livro de... Eu faço bastante charada, me pegaram agora desprevenido. Você viu? Preparei essa para você. O que o livro de matemática falou para o livro de português? Eu não faço ideia. Para de me contar a historinha que eu já tô cheio de problema. Aí, viu? Boa. Essa foi a criação de vocês? Essa não, a gente busca aqui, hoje em dia com a internet tem essas oportunidades de a gente encontrar, né? Legal. Mas depois eu te mando. Legal, bom que eu vou até passar uma brincadeira assim. E falando de resolução de problemas, né? Dentro do planejamento, qual a importância dos simulados? Então, o simulado ele serve para você estar revisando tudo aquilo que você aprendeu. E eu vou além, né? Eu vou além. O simulado não é somente, o meu ponto de vista é o que eu passo para os meus alunos. Não é somente você chegar ali e só estudar o seu simulado e fazer seu simulado. Pega até como uma dica isso. Quando você for fazer um simulado para o Enem eu acho que são 4 horas e meia de prova, não lembro. Já tem bastante tempo que eu não faço. Então, vai para um quarto. Pega uma cadeira desconfortável, uma mesa desconfortável, pega ali, né, além do que você está estudando com fio, pega uma prova do Enem passada,
pega e tenta resolver todas as questões como se você tivesse dentro do Enem. Só sai para ir no banheiro, como se você fosse realmente no banheiro, bota uma água ali do teu lado, bota algo para você comer. Uma dica não é levar o chocolate, muita gente diz de chocolate, mas pensa comigo, se você vai fazer uma prova, vai comer um chocolate, tu pega uma sala que não tem ar-condicionado, um calor, o chocolate vai derreter, você vai meter a mão, vai comer, você vai sujar a sua mão, você pode sujar e perder o seu cartão resposta. Então, assim, são umas dicas importantes. Beber água, porque não é só a prova ali em si que nos reprova, mas a gente tem que ter mental, oxigenação, né? Entendeu? A parte mental, a oxigenação, está tranquilo. E como que a gente vai fazer isso? Simula você estar num local, um ambiente ruim, né? Você pode estar numa cadeira sem ar-condicionado, você pode estar numa cadeira desconfortável. Simula, faz as 4 horas ali no seu simulado e com calma. Vê se você consegue terminar em 4 horas. Vê se você vai se sair bem depois, você pegando o gabarito. E é isso. Simulado, além da ajuda do Fibo, eu ainda dou essa dica para vocês tentarem, né? Não só para a prova do Enem, mas para tudo na vida. A gente tem que simular. Professor Jorge, o Vitor veio falando a importância do simulado e o professor veio respondendo. E a importância da correção desse simulado? Muito bom. Muito boa pergunta. Porque as pessoas sentam e aí jogam ali e não quer corrigir. A correção, às vezes, é mais importante do que a própria prova, né? Que você vai ver o que você errou e acertou. Exatamente. O mais importante é você ver o que você está errando. Não é somente você fazer, corrigir, acertei tantas e vou embora. Não. O simulado e a correção é isso. É você fazer a sua prova, você fazer o que você tem que fazer e depois você ver o que você errou, entender o porquê que você errou. Porque às vezes a gente faz uma prova, faz uma questão e fala, poxa, estava muito fácil. E quando você pega aquela questão que você achou muito fácil, você errou. Errou por causa de um detalhe. De repente, uma palavra mudou totalmente o sentido da pergunta e você perde a questão. Então, é muito importante você fazer a revisão. E o Fibo te ajuda na parte de simulado. Jorge, às vezes a gente vai lá, faz o simulado e corrige e vê que acertou 20% da prova. Ou seja, errou 80%, né? E às vezes as pessoas vai lá e desmotiva, né? E mesmo assim, e se ela tá no Fibo, qual é o diferencial? A pessoa não tá no Fibo, ela faz a correção, vê que errou pra caramba, mas quando ela tá no Fibo, qual é o diferencial? Porque o Fibo vai dar um norte, fala, olha, agora você vai ter que trabalhar isso para o próximo simulado. Como é que funciona isso? Exatamente. No Fibo, quando você faz o simulado e você erra uma questão, no final de tudo ele vai te dar um feedback de cada questão que você errou. Ele vai te mostrar, isso daqui é assim que se faz. Ele vai te dar o caminho e ele vai começar a trabalhar no seu planejamento que você criou lá no início, lembra que eu falei? Então você vai começar a trabalhar, ele vai começar a trabalhar aquelas questões ali, aquela sua dificuldade, ele vai começar a trabalhar em cima de você. E aquilo que você tem mais facilidade, não é que ele vai parar de trabalhar, mas ele vai balancear. Porque o aluno ele tem que estar uma gangorra, ele tem que estar igual em tudo. Sim. Ele não pode estar bom em uma coisa e ruim em outra. Não, o Fibo ele te prepara para você ser bom em tudo, né? Então, você vai ter tudo que você precisa para chegar ali no seu sucesso ali na hora da prova do Enem. E o Fibo ele não vai te abandonar, ele vai estar contigo o tempo todo. Como se fosse um personal trainer, assim. Exatamente, um personal trainer, exato. É isso aí. E hoje o que a gente mais vê é isso oferecendo nas nossas redes sociais, na nossa parte da internet, situações onde que são soluções inovadoras, mas que na verdade são problemas, né, inovadores, né, digamos assim. Hoje a gente vê jovens com um grande desafio. É um desafio do Enem.
digamos assim, né? O Enem é um grande desafio para alguns jovens, muitos jovens do nosso Brasil. E como que é essa preparação desses jovens para galgar esse resultado junto ao Enem? Eu sei que você, falando da FIBO especificamente, a sua ligação com a FIBO e o Enem e essa trajetória de ultrapassar esses desafios e chegar a soluções que realmente são soluções inovadoras e soluções que te colocam aí para você galgar esse resultado positivo. Realmente é um desafio muito grande para os alunos, até porque o Enem ele é baseado no ensino médio, né? 3 anos de ensino médio. Eles têm que estudar em pouco tempo, porque eles estudam mais ou menos em 660 dias de preparação, né, no ensino médio. Eles têm que estudar em pouco tempo, todos esses conteúdos para fazer a prova do Enem, que é uma prova cansativa, é uma prova, diríamos, de resistência, são 90 questões em um dia, 90 questões em outro. Então, se o aluno não estiver bem preparado, não estiver preparado, ele vai ter grandes problemas, né? Porque é muito conteúdo. Então, eu sei que o FIBO, eu não estou fazendo uma propaganda, mas já fazendo a propaganda, sim, porque a gente falando de realidade e realmente situações inovadoras que resolvem, como que o FIBO pode trazer essa solução para as pessoas de uma forma mais, digamos, mais inteligente. É uma inteligência artificial que justamente dá oportunidade para que o aluno crie uma trajetória e com um espaço menor de tempo, ou seja, consegue galgar o resultado que tanto almeja, que é o passar no Enem. A pessoa com 6 meses, ela consegue estudar para o Enem e ter resultado positivo? Então, eu vou começar pelo final, né? Ela consegue até estudar uns 6 meses para o Enem. Só que quando ela chegar na prova do Enem, sem a ajuda de alguém te guiando, um tutor, ou alguém pegando na sua mão e te levando, como a FIBO faz, né, que eu já vou falar da FIBO, você acaba esquecendo o conteúdo que você estudou há 6 meses atrás. Porque já é normal. O nosso cérebro ele é programado para gravar. Por exemplo, a gente está estudando. Começa a estudar ali matemática. Fórmulas. As fórmulas eu vou gravar. Em um determinado momento eu vou gravar. Porque eu estou estudando datas comemorativas, datas históricas, por exemplo. Algum fato histórico. É normal a gente gravar. A gente está focado naquilo ali. Mas o tempo vai passando e a gente vai acabando esquecendo. A gente vai perdendo essa memória. Então, o FIBO, que é uma plataforma excelente, né, que é uma plataforma que pega realmente na sua mão, te segura e te leva até o pódio, vamos dizer assim, que é aonde você quer chegar, ele vai te ajudar, porque ele vai te guiando. É como se fosse um GPS na vida do aluno. O melhor caminho para você estudar é por aqui. O FIBO, para quem não sabe, ele utiliza a neurociência e a inteligência artificial. Ele vai ajudar o aluno num planejamento, ele vai planejar, junto com o aluno, o melhor caminho. Não que o aluno não consiga fazer o seu planejamento. O aluno ele vai conseguir fazer um planejamento. Só que em um determinado momento, pode ser que aconteça alguns imprevistos e esse aluno possa dar uma desanimada, possa, de repente, ir esquecendo, se perdendo no próprio planejamento. E, enfim, o FIBO ele não deixa você deixar a peteca cair no chão, né? Dentro do planejamento, né, que a pessoa está estudando, né, eu acho que o planejamento é uma linha, né, um horizonte que a pessoa tem o objetivo e ela planeja até chegar lá, né? Existe a curva de aprendizagem, né? Quando a gente está estudando, existe essa curva. Como é que funciona a curva de aprendizagem? Então, essa curva de aprendizagem, como o pessoal fala, é aquilo, né? A gente começa a estudar e a gente tende a ir esquecendo gradualmente o que a gente aprendeu, né? Então, o que acontece? Se eu estudar algo hoje, vai estar fresco na minha cabeça. Mas se eu não praticar, se eu não botar em prática aquilo que eu estou estudando, eu vou esquecendo aos poucos. Isso não é só nos estudos, é em tudo na vida, né? Se você
pega um carro para dirigir, no início você não vai dirigir bem. Mas quando você começa a praticar, a prática, ela vai fazer você melhorar cada vez mais. Então, a prática é tudo, né? Então, é normal, a gente começa bem e com o tempo a gente vai perdendo aquela memória. Já o FIBO, ele não deixa isso acontecer. Porque pela inteligência artificial que o FIBO tem, ele consegue identificar as dificuldades de cada aluno e ele vai sempre jogando exercícios, revisando aquilo que o aluno tem mais dificuldade. Então, além dele criar um planejamento, como eu falei, por exemplo, se você quiser fazer o Enem de 2025, 2024, 2026, enfim, você vai colocar, na hora que você fizer o cadastro no FIBO, você vai ter que responder algumas respostas, algumas coisas para o FIBO te conhecer, cada aluno, e ele vai fazer um planejamento até aquela data, semanalmente, diariamente, na verdade, né? E você vai escolher o tempo que você estuda por dia, enfim, o FIBO é muito bom mesmo. E eu falo porque eu conheço o FIBO, né? Porque é algo que eu já ouvi falar, não, eu visto a camisa, eu estou com a camisa do FIBO, porque é uma plataforma que veio para mudar o ensino no Brasil. Você como um influenciador educacional, né? O que isso como pessoa te traz alguns sentimentos positivos, assim, digamos? Da FIBO, no caso? A FIBO, como você, junto com uma plataforma assim, que te traz resultados realmente que acontecem, né? Como um influenciador digital, um influenciador educacional. Sim. Hoje, no mundo onde que a gente vive, com tantas coisas banalizadas, tantas coisas muito, muito fáceis, né? E você vê uma plataforma igual a FIBO trazendo uma forma revolucionária de você estudar. Isso te traz como pessoa um conteúdo positivo, um conteúdo que, poxa, legal, encontrei aqui uma plataforma que tem a ver comigo, que vai contribuir para as pessoas. Sim, com certeza. É uma ideia que eu abracei. Eu estava até conversando esses dias com a minha esposa, que a FIBO, né, o FIBO, ele veio para fazer uma mudança total no ensino no Brasil. No ensino relacionado a você querer ir fazer o Enem e passar no Enem. E não só o Enem. Eu acredito que o FIBO ele não é focado... Ele é focado no Enem, mas ele não é só para o Enem. Sim. Entendeu? Ele é para todos aqueles que querem aprender, se dar bem no Enem e ser alguém além do Enem, né? Eu acredito que a plataforma também ela vai chegar nessa hora que ela vai abraçar não só o Enem, mas vai se expandir. Mas como eu falei, eu abracei a ideia porque eu entendi, eu divulgo o FIBO nas minhas plataformas porque eu confio, eu estou empolgado com a plataforma FIBO, depois que eu comecei a conhecer, entrar, fazer ali o meu cadastro, eu estou muito empolgado mesmo. Inclusive, estava conversando com o pessoal e quando eu gosto de algo, eu sou empolgado mesmo. A minha esposa fala, calma, vai com um pouquinho mais de calma. Eu também sou assim. Só que não, eu sou empolgado mesmo, eu gosto. É igual a matemática, eu amo a matemática, então eu falo com paixão. Assim como eu tô falando com a FIBO. Tô com a camisa da FIBO. Me pediram para colocar a camisa? Não. Eu coloquei a camisa porque eu quis. Porque é uma marca, é uma empresa que vale a pena conhecer, vale a pena se inscrever, seguir e apostar na FIBO, que eu tenho certeza que é algo que não vai ter volta. Foguete não tem ré. É isso aí. Eu falo muito isso, né? Você é um grande matemático, é a hora da charada. Bora? Mais uma? Bora. Então lá, eu tô com um aquário com 7 peixes. Morreram 7 peixes afogados. Quantos ficaram no aquário? Você tá com um aquário com 7 peixes. Você não 7 disse morreram afogados. Quantos peixes ficaram no aquário? Então, você não disse se são só 7 peixes, mas 7 morreram afogados, o peixe não morre afogado, né? Até onde eu sei. Caramba, olha aí. O matemático, você vê que ele realmente sabe solucionar todas as questões. Muito bom, acertou a resposta. É o raciocínio lógico. O que acontece muito com a matemática, concorda? Concordo. Mas eu vou aproveitar aqui que o raciocínio lógico ele não é só a matemática.
O raciocínio lógico é fazer a pessoa pensar. É usar um raciocínio para resolver um problema. Aqui eu não usei a matemática, eu só raciocinei. Eu repeti para eu entender, e aí eu cheguei à solução. Isso tem muito na matemática, né, Jorge? Sim, pô, muito. Eu quis fazer essa brincadeira justamente para você trazer essa parte da percepção do raciocínio lógico na matemática. Posso fazer uma também? Por favor. Então vamos lá. Prepara. Aí todo mundo até que tá aqui no Ó, estúdio, dos se bastidores quiser, aí pode auxiliar, tá, gente? Por favor. eu vou fazer bem pouco mesmo, bem pequenininha essa, ó. Lá vem ele. Meu avô tem 3 filhos e cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? Seu avô tem 3 filhos. Meu avô tem 3 filhos. E cada filho tem 3 filhos. E cada filho tem 3 filhos. Seu Quantos avô filhos eu tenho? tem 9. 8. Não, quantos primos eu tenho? 9. 8. 9. 8. Quanto? É 6. 6. 6, porque o meu avô tem 3 filhos. 3 filhos. Aí, cada filho tem 3 filhos. Então, a pergunta é, quantos primos eu tenho? Eu sou um dos netos, Ah, que é eu sou verdade. meu avô. É Então, verdade. desses 3, 2 são meus irmãos, 1 sou eu, e os outros 6 são meus primos. Então, 6 primos. Viu? Tem jeito, tem momento, a gente tem que parar. Isso eu quero mostrar para vocês que é importante você ter o tempo. O tempo para você. O tempo é um aprendizado junto da matemática, concorda? Exato. Então a gente tem que. Você viu que você já trouxe uma outra resposta? O tempo faz parte do aprendizado. Você falou exato. Olha só, para a gente chegar no exato, a gente precisa do tempo para se chegar. Concorda? Raciocínio Concordo. lógico. Tô muito filósofo hoje, né? Mas. E a gente precisa entender que na hora de fazer uma prova é exatamente isso, né? A gente olhar, achar que é aquela resposta e marcar com a emoção. A gente está fazendo uma prova, a gente está sendo testado, aquela prova está ali para derrubar a gente. Então a gente tem que mostrar que a gente está preparado. Uhum. Antes de responder, você tem que analisar. Se você não tiver certeza, deixa ela guardada ali, vai em outra e faz. E mais uma dica é você começar pelo aquilo que você tem mais facilidade. Uhum. A matéria que você tem mais facilidade. Deixa as mais difíceis pro final. Porque se tu começa pelas mais difíceis, as que você não sabe, você vai perder tempo, você vai se estressar e quando você chegar na parte que você gosta, que você tá afiado, você vai acabar perdendo questão porque vai estar estressado, vai faltar pouco tempo. Então, foca naquelas que você tem mais facilidade. É melhor você garantir aqueles pontos do que você tentar ir na ordem cronológica da prova e acabar perdendo ou deixando de ganhar o que você poderia ganhar. Só mais uma? Vamos lá. O que quanto mais curto for, mais rápido é? Que quanto mais curto for, mais rápido é. O tempo. Muito bem. Viu? Pensei rápido e trouxe rápido. Ele Aí eu já fui trouxe na- a charada Aí e eu já botou. parti pra física. Eu pensei, pô, tempo. A minha viagem, por exemplo, se eu fosse vir de carro, daria de 12 a 16 horas. Eu vim de avião, 1h30. Excelente. Tempo e velocidade. E, Jorge, a gente tá... Esse ano o Enem vai acontecer agora no final do ano, né? E a gente tá no meio do ano. Além das dicas que você já deu, quais dicas que você pode, além do que você já falou, né? Falar para as pessoas que estão se preparando para o Enem? Pensando que tem uns poucos meses agora, né? Sim. Primeiro que nada tá perdido, né? Focar. Uma dica muito importante. Vai lá no link da bio, clica lá o Fibo vai estar aqui, né? Conheça o Fibo, faz a sua inscrição e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma boa prova do Enem. A plataforma ela vai te ajudar em tudo, tá? Ela vai te dar um direcionamento. Então, eu acho que essa dica é muito boa. Se você não conhece o Fibo, clica aí no link, conheça e vai por mim. É boa a plataforma, hein? O que é ser matemático para você, Jorge? Matemático, para mim, é a pergunta que eu acho que todos nós somos, né? Eu acho que o ser humano, por si só, ele já é um matemático. Você já acorda calculando, você já acorda fazendo matemática.
a primeira coisa que você faz quando você levanta e acorda é o quê? É escovar o dente. É você se preparar para tomar um café, para você sair de casa sem perder o horário. Então, inconscientemente, vocês acabam fazendo matemática. Vocês estão calculando o tempo para não se atrasar. Vocês estão calculando tudo. Então, assim, na minha opinião, ser matemático é ser isso. Calcular, raciocinar o tempo todo. É ser um ser humano normal. É interessante, né? Eu mesmo, quando eu acordo, a gente já vê as contas que tem que pagar do dia, né? Tem muito isso, faz parte. No ser humano hoje, ainda mais o brasileiro, eu acho que a maioria dos brasileiros já acordam fazendo, nossa, eu tenho que já pagar a conta, principalmente no início do mês, né? Eu tenho que pagar a conta disso, mas também tem a parte do recebimento, né? Então as pessoas têm que buscar justamente a parte do ganho, né? E na nossa vida a gente tem muito isso, né? Entre somar, dividir e multiplicar, né? Diminuir, às vezes, não é muito bem-vindo na vida das pessoas, né? E trazendo isso para nossa sociedade, o brasileiro, ele, infelizmente, ele não sabe lidar com finanças, né? Então, isso daí já é algo que já é problema nosso, né? Ele não sabe lidar com finanças. Tem gente, vou dar um exemplo aqui, tem gente que acha que o limite do cartão é uma extensão do salário, então acaba gastando mais do que deve, mas isso porque eu acho que falta investimento aí na área da educação nas escolas, uma educação financeira. É difícil você ver, pelo menos de onde eu moro, lá no Rio, é difícil uma escola pública, por exemplo, ter aulas de matemática financeira. É difícil, eu dou aula em colégio particular. Lá eles têm uma matéria chamada empreendedorismo. Então é uma matéria que o professor ele ensina as crianças a serem empreendedores. Ele já dá um norte, ensina essa parte aí de como gastar, do que fazer, onde investir. Ele vai preparar a criança, o adolescente, enfim, para não passar por isso. Mas enfim, eu acho que é isso. Estudar matemática financeira é o que falta aí no nosso Brasil aí. É isso, né, meu amigo? É matemático todos os dias fazendo presente na vida das pessoas, né? Você falou aqui da parte mental, você falou da parte de estudar realmente. Existe pessoa, no meu caso especificamente, dando como exemplo, eu não sou muito bom de matemática, certo? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo... Você tem vontade de aprender? Tenho vontade de aprender matemática. Então, esse já é o primeiro passo. Segundo passo, eu acho que o primeiro passo é o mais difícil. Em tudo na vida. Sim. Não só nisso. O primeiro passo é esse. Segundo passo é você começar a botar a mão na massa. Procurar ou videoaulas, ou procurar um professor. Procurar um profissional para te ajudar, né? E o terceiro passo já é com o seu professor que vai te orientar, vai te mostrar os caminhos, vai fazer você despertar o amor pela matemática, ou pelo menos não só o amor, não o amor, mas pelo menos o interesse e o que vai te suprir no dia a dia. Eu sei que você é um grande influenciador educacional, falamos aqui, está em muitas plataformas digitais hoje acontecendo, mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais que você tem. E como que é a sua interação com o público? Muito boa. Eu não deixo de responder, aí já falando na área digital, eu não deixo de responder ninguém que me manda mensagem. Todo mundo que me manda mensagem, eu respondo. Nos comentários, é difícil eu responder todo mundo, porque eu posto um vídeo e às vezes passa de 1000 comentários. Tem vídeos que já passaram de 100 mil comentários. Você comentou dos 10 milhões em um vídeo, e nas redes sociais não. Um vídeo só meu tem 14 milhões. Vídeo só. Viu? E se eu somar todos os vídeos, eu já me perco, eu não sei, entendeu? Que bom. Mas eu tô sempre ali me conectando com meus seguidores, que eu falo matemáticos, porque eu trato eles como matemáticos. Fala matemático. Respondendo, todos para mim são matemáticos. Por causa do que eu te falei, a gente já acorda fazendo cálculos sem perceber.
Então, são os matemáticos que me seguem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de matemática, mas está me assistindo. Tem muito feedback que eu recebo que diz: eu não gostava de matemática, mas agora eu passei a gostar. Depois que eu conheci o seu perfil, você ensina de uma forma diferente, você despertou interesse em mim de aprender matemática. Então, assim, a minha resposta geralmente é gratidão por essas pessoas. Eu respondo a eles, gratidão, eu não sei o que falar, entendeu? Porque é algo que realmente mexe comigo. Infelizmente, eu não consigo, nos comentários, eu não consigo responder todo mundo. Mas se a pessoa me mandar um direct, tenha certeza que vai ser respondida. A não ser que me mande algo que não tenha nada a ver com nada e queira falar besteira, enfim. Uhum. Mas é isso, eu amo o que eu faço. Tanto dentro de sala de aula quanto na internet. Jorge, o que é raciocínio lógico? Raciocínio lógico é você pensar. É fazer você pensar. Você encontrar um melhor caminho para chegar no resultado. Entendeu? Existe o raciocínio lógico, existe o raciocínio lógico matemático. Mas tudo é a mesma coisa, se você for parar para pensar. A charada que ele fez ali comigo é um raciocínio lógico. No raciocínio lógico matemático, eu posso dar um meu exemplo, que eu fiz com ele a charada do meu avô, tem tantos filhos e netos, quantos primos eu tenho. Eu induzi ele a pensar em algo, ele respondeu aquilo, eu levei ele ao erro. Por quê? Porque ele não parou e analisou todas as possibilidades. O raciocínio lógico é isso, é você parar e analisar todos os raciocínios, todas as possibilidades. Nesse caso, matemática, junto com raciocínio lógico. Entendeu? E é isso. É muito... Ó, se deixar, eu vou ficar falando. Eu vou falando. Quando eu gosto de alguma coisa, eu falo muito. É importante, né? A gente fazer aquilo que gosta, igual a gente na nossa conversa, né? Pô, como que faz pra gostar? Antes aqui, estávamos conversando, como faz pra gostar de matemática? Primeiro tem que gostar daquilo que vamos dizer assim, você gosta daquilo, então aquilo acaba ficando, vamos dizer assim, mais saboroso, né? Digamos assim, você tem vontade de aprender. E isso a gente pode trazer com a percepção, né? Com a percepção de trazendo, igual nós falamos aqui, de raciocínio lógico, que faz você pensar. O ato de você pensar é um ato que a matemática traz muito isso, né? Exato. E o raciocínio lógico tem muito a ver com a matemática. Não é igual nós iniciamos nossa conversa aqui falando das ciências exatas, né? Se a matemática é uma ciência exata. Aí você trouxe um exemplo, né, da gota d'água. Então, achei muito interessante. Isso faz a gente perceber, faz a gente gostar, faz a gente se interessar. Olha, que interessante. Desvendar, né? Sim. Então, às vezes, é um desvendar que a gente precisa para a gente aprender a gostar, né? E isso, voltando a dizer do FIBO, o FIBO traz muito isso, é o desvendar. Desvendar de algumas matérias, não só na matemática, como na geografia, na história, na física, entre outras, né? Ele auxilia você desvendar aquele enigma que às vezes você no primeiro, segundo e terceiro ano da sua escola, você acabou, aquilo foi para você, ai, que difícil aprender isso, né? Então, o FIBO, ele traz isso, o desvendar, de você trazer as soluções com mais tranquilidade, com mais clareza, com um acompanhamento. Então, isso é muito interessante na vida, né? Exato. E a questão que você acabou de comentar é verdade. E sobre gostar, né? A gente geralmente gosta daquilo que a gente é bom. Infelizmente, muita gente acaba colocando a matemática como um problema na nossa vida só de falar. Eu não gosto de matemática. Então vira uma cultura. Eu não gosto de matemática. Eu não gosto. Eu odeio matemática. Enfim. Eu até fiz essa pergunta para você. Você não gosta de matemática? Você odeia matemática? Eu não gosto. No seu caso, você falou que gostava e tudo. Mas se a pessoa fala, eu não gosto, eu odeio, eu pergunto a essa pessoa, você não gosta ou você não sabe? Porque justamente pelo que eu acabei de falar.
A gente só gosta daquilo que a gente é bom. O ser humano é assim. Se eu sou bom em futebol, eu vou gostar de jogar futebol. Se eu sou ruim, eu vou jogar videogame lá, né? Porque geralmente FIFA, eu né? sou ruim de futebol, mas eu gosto. Mas aí eu vou lá pro jogo lá do videogame que eu sei que lá eu vou ser melhor. Então eu vou preferir jogar lá no videogame. Com todo respeito. Você vê que ele não é bom no futebol, porque no início da nossa conversa, vamos falando do time botafoguense. Olha só, com todo respeito aos botafoguenses que nos seguem, viu? Brincadeira à parte, né? Esses dias eu postei um vídeo que eu não vi ninguém fazendo ainda. Eu vejo muita gente fazendo vídeo entrevistando as pessoas na rua, fazendo pergunta. Eu fiz esses vídeos, eu tô fazendo, e a minha ideia é continuar fazendo, que o pessoal na rua quer participar. Uhum. Mas esses dias eu fiz um vídeo entrevistando professores de cada matéria. Eu entrevistando professor de inglês, de geografia, de história, de português, enfim. Até a diretora eu entrevistei. Só que o meu objetivo foi o quê? Eu pergunto, eles respondem, e eles me fazem uma pergunta da matéria deles, mas sem eu saber da resposta. E sem eles saberem da minha resposta. E aí, o que eu provei com isso? Que a gente não é bom em tudo. Eu sou professor de matemática, eu consegui acertar de português e acertei a de geografia. Mas no inglês, eu passei longe. História, eu tenho até vergonha de falar a minha resposta. Mas, enfim, e nas outras matérias. Eles também, alguns acertaram a pergunta que eu fiz, outros erraram. Então, isso serviu como, assim, mostrar às pessoas que a gente não é bom em tudo, mas a gente pode melhorar. É isso. Professor Jorge Abreu, uma satisfação tê-lo aqui nesse podcast, na capital federal do nosso Brasil. Como que faz para as pessoas te acharem nas redes sociais? Dá aí seu perfil, suas informações aí. Bom, qualquer rede social vocês podem me achar pelo @profjorgeabreu, ou então qualquer uma delas, se você escrever lá Professor Jorge Abreu, você vai ver essa marca aqui e vocês vão ver a minha carinha lá, eu vou estar com a camisa amarela até então, e vocês vão me encontrar. É isso. É isso. O Não tem amarelo dificuldade. é alguma estratégia de marketing? Foi. Olha, viu como eu peguei? Fique ligado, aqui a gente passa, tem de tudo, tem de matemática, tem estratégia de marketing, tem a Fibo, tem o Vitor Violeiro, tem eu, professor, aqui tem de tudo no Lamparina Cast. Tem cabeludo, tem careca. Cabeludo, tem careca, tem charadas, é isso. Tanto na internet quanto na TV, nada é por acaso. Tudo Sim. que a gente vê tem algum sentido. Inclusive, tudo que tem aqui faz sentido, tem uma lógica por trás. Vou responder a questão aqui da matemática. Eu fui convidado no ano passado para participar do TikTok Awards, né? Eu fui a São Paulo, numa das muitas vezes que eu fui por causa de eventos desse tipo, e eu pensei, poxa, eu tenho que me destacar. Eu mandei fazer uma camisa, tá até no carro, mas eu quero uma camisa que me destaque. Se eu for tirar uma foto, a pessoa vai olhar e falar, opa, ele tá ali. Então eu queria ser visto. A estratégia foi fazer essa logo grande e de um amarelo chamativo. Um amarelo que chama atenção mesmo. Porque onde eu tivesse, chama atenção. Aquela camisa, se eu andar na rua, vai chamar atenção. Então, é isso. A gente que tá na internet, a gente quer ser visto. Né? E essa foi a estratégia. E visto com qualidade, né, Vitor? Acho que o mais importante que a gente traz aqui é trazer influenciadores, digamos, digitalmente, profissionalmente, que sejam influenciadores que influenciem coisas positivas, coisas boas para a vida das pessoas. Esse é o intuito do Lamparina Podcast. É trazer o lado humano das pessoas, e você aqui trouxe muito do seu lado humano, com a sua alegria, com a sua percepção da vida, com a sua trajetória, que não foi tão fácil, né? Ali no primeiro momento você pegou, estudou para dar aula lá, uma aula de manhã, então passou para passar alguns desafios. Isso que é importante, né, Vitor? Desculpa, é importante dizer que no início nada é fácil. Eu fui muito criticado, inclusive de pessoas da família. Me criticaram, me chamaram até de palhaço pelo que eu fazia na internet. Essas mesmas pessoas hoje, elas pensam diferente. Porque, né, a situação mudou. Então é isso, não desista. Uma vez eu fui no show do Iron Maiden, né? Aí tava me arrumando pra ir, eu falei, cara, como sou violeiro, aí eu fiz
uma camiseta do meu duo de viola que chama Viola Progressiva, né? Eu falei, não, vou com essa camiseta. Quando eu cheguei lá, era amarela. E todo mundo de preto no rock, né? No show, né? Aí quando você falou disso, eu lembrei. Falei, caraca, eu parecia um pinto no lixo. Assim, todo mundo de preto. Eu era o único realmente que tava de preto. E viola assim. progressiva, tudo a ver com Iron Man, violona né? atrás, assim, mas não era o objetivo, só queria Mas levar. todo mundo te olhou. Não, todo mundo me olhava. Você não passou despercebido. Mas assim, não foi estrategicamente... Acabou gerando um resultado que eu não estava imaginando. Mas foi legal, o show foi bom. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Para a gente é a oportunidade de estar com o Fibo, fortalecendo o nosso podcast. E a gente, assim como o Fibo também tem o Traços, são empresas que têm valores parecidos com Lamparina Cash, né? Que trazem resultado para as pessoas, né? Se você está ouvindo a gente aqui agora, aproveite, se inscreva, aproveite toda essa oportunidade que essa empresa de grande valia está trazendo para vocês. E como eu falei, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas e a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí, amigos. Um abraço, Jorge Abreu. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E não esquece, hein? Link tá na bio. É isso aí. Lamparina Cash, com você na capital federal do nosso Brasil. Até a próxima.